A gente já viu aqui filhos de heróis e filhos de vilões, mas as listas tinham filhos biológicos ou até mesmo clones que vêm do mesmo DNA. Só que não é só o sangue que indica um laço entre pais e filhos. Filhos adotados também são filhos como todos. Os filhos do coração e da alma também têm a sua lista aqui. E assim como os outros vídeos, esses filhos adotivos têm que ter certa relevância nas histórias, seja como heróis ou como vilões. E os personagens têm que fazer parte do universo tradicional das editoras. Então terras paralelas ou alternativas vão ser deixadas de lado por enquanto. E outro detalhe importante é que mesmo alguns não tendo sido oficialmente adotados, a consideração e a criação é o que importa. Sendo assim, a lista de hoje é para falar sobre 14 filhos adotivos dos quadrinhos. Nos dois vídeos anteriores, as listas começaram com personagens do núcleo do Batman. Então dessa vez, a lista começa exatamente com ele, o próprio Batman. Bruce Wayne perdeu os pais quando criança. Esse foi o trauma que o transformaria no Homem-Morcego futuramente. Uma criatura da escuridão e das trevas. Mas talvez tudo teria sido pior se ele não tivesse um farol que o guiasse. Um homem que o tratou como filho desde sempre e que serviu como a maior figura paterna para Bruce Wayne. O Alfred é o personagem mais respeitado e querido da Bat-família. Porque além de ser praticamente o pai adotivo de Bruce, ficando sempre do seu lado nos momentos bons ou ruins, ele fez o mesmo para toda a Bat-família. O Batman é órfão, assim como vários dos heróis à sua volta. Por sentir esse trauma na pele, Bruce Wayne sempre ajudou quem precisasse de algo nesse sentido. Então eu poderia listar praticamente todos os Robins e toda a Bat-família, para ser sincero. Mas eu vou destacar um dos seus filhos adotivos mais importantes. O primeiro Robin e futuro Asa Noturna, Dick Grayson. Dick perdeu os pais e foi adotado por Bruce. E mesmo Damian sendo o filho biológico do Batman, é Dick quem mais se assemelha ao Homem-Morcego, tanto em habilidades quanto em caráter. Mas sinceramente, tendo uma personalidade muito mais agradável que a do Cavaleiro das Trevas. E outra personagem que está relacionada diretamente à Bat-família, mas que tem o seu pai adotivo fora dali, é Bárbara Gordon, a Batgirl e Oráculo. Bárbara não era filha biológica de Jim Gordon. Na verdade, isso se aplica às histórias da DC pós-crise e antes dos Novos 52. O pai biológico de Bárbara era Roger Gordon, mas ele e a sua esposa Thelma morreram num acidente de carro quando Bárbara ainda era criança. Então ela foi adotada pelo seu tio, alguém que criou a garota com todo o carinho e cuidado possível. Assim, pelo menos antes dos Novos 52, Bárbara sempre foi a filha adotiva do comissário Gordon. Agora, na Marvel, a gente tem dois personagens que, de repente, a editora decidiu que não tinham mais relação com seu considerado pai. A Feiticeira Escarlate e Mercúrio não são mais considerados filhos biológicos do Magneto. Desde sempre, a relação entre eles era biológica, mas em 2014 foi revelado que Wanda e Pietro não têm o mesmo sangue de Magneto. Mas independente disso ter mudado ou não, os gêmeos foram adotados pelos ciganos Maximoff, quando o Alto Evolucionário os entregou ainda bebês para que fossem adotados como seus próprios filhos. No núcleo mutante, a gente tem alguém que foi criada como vilã por uma vilã, mas que acabou se tornando uma das mais queridas heroínas. Eu tô falando da Vampira. Anna-Marie passou uma infância conturbada, principalmente com o despertar dos seus poderes, mas ela foi acolhida pela Mística, que criou a garota como uma verdadeira mãe. O problema é que se trata de uma mãe afiliada aos vilões, fazendo parte da Irmandade dos Mutantes, onde a Vampira começou a sua carreira como criminosa. Mas logo depois, percebendo o erro que cometia, a Vampira procurou a ajuda de Charles Xavier e se aliou rapidamente aos X-Men. E ainda falando em mutantes, Cable é filho biológico de Scott Summers, o Ciclope. E ele próprio, no meio das suas viagens temporais, adotou a esperança da raça e a batizou até mesmo com o seu sobrenome, Hope Summers.
Hope é a primeira mutante a nascer depois do dia M causado pela Feiticeira Escarlate. Considerada por alguns como bênção e por outros como ameaça, Cable a leva para o futuro, onde a cria como filha, ao mesmo tempo que a treina para que tenha total controle dos seus poderes, que inclusive são do nível Ômega. Em Asgard, adotado pelo inimigo do seu povo, a gente tem o deus da mentira e da trapaça, Loki. Loki Laufeyson é na verdade da raça dos gigantes de gelo, mas por ter nascido pequeno para os padrões dos gigantes, ele foi abandonado pelo seu pai biológico. Assim, mesmo Odin sendo inimigo dos gigantes, ele adotou o pequeno bebê e o levou para Asgard, onde cresceu com o seu irmão Thor. E ali, anos depois, o próprio Loki descobre sobre a sua origem e sobre os motivos egoístas da sua adoção. No vídeo de Filhos de Vilões eu falei sobre um dos maiores inimigos do universo Marvel. Thanos tem o seu filho biológico Tane, mas tem também a sua filha adotiva Gamora. Gamora é a última sobrevivente da sua raça, que foi dizimada pela Igreja da Verdade Universal. Encontrada por Thanos, ele a adotou, e vendo o potencial nela, o vilão alterou a sua percepção sobre as coisas. Por isso, ela não via o Titã Louco como alguém errado. E assim, ele transformou a garota simplesmente na assassina mais perigosa do universo. E ainda na Marvel, a gente tem também o herói mais famoso da editora, o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Peter Parker foi criado pelos tios desde criança. Tia May e tio Ben o cuidaram como o seu próprio filho. Inclusive, nos quadrinhos, todo o caráter do herói vem dessa criação. De todo o ensinamento e carinho passado pela sua tia, e toda a sabedoria e conhecimento passado pelo seu tio, que desde sempre soube que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Existem grupos inteiros de heróis nos quadrinhos que são filhos adotados. Então, em vez de falar de um só personagem, eu vou falar da equipe inteira de uma só vez. Como por exemplo, na DC, a gente tem a família Shazam. Principalmente nos Novos 52, Mary, Fred, Pedro, Eugene, Darla e claro, Billy Batson são 6 crianças adotadas pelos Vasquez. E não só Billy, que recebe os poderes do Shazam, consegue essas habilidades, mas todos os seus irmãos e irmãs também compartilham o poder do mago, realmente como uma grande família super poderosa. O próximo da lista também é um grupo, porque certo dia, 43 mulheres que nem ao menos estavam grávidas dão à luz a crianças pelo mundo todo ao mesmo tempo. E 7 delas são adotadas por um cientista excêntrico para formar uma equipe na chamada The Umbrella Academy. Os 7 personagens com habilidades únicas crescem cheios de problemas, principalmente pela relação conturbada com o pai adotivo Sir Reginald Hargreaves, se tornando uma família bastante disfuncional, enquanto ao mesmo tempo precisam salvar o mundo do apocalipse. E só para falar de mais uma equipe, essa em especial que fez parte da minha infância, um quarteto na verdade, as Tartarugas Ninja. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo são 4 tartarugas antropomórficas que, enquanto se desenvolviam, foram adotadas e treinadas pelo seu mestre, um rato antropomórfico, o Splinter. Mestre Splinter não só lhes ensinou tudo o que sabem em artes marciais, mas também tudo sobre a vida. E por mais que sejam animais mutantes, para as tartarugas ninja, Splinter é realmente um verdadeiro pai. O próximo da lista é ninguém menos que o gênio, bilionário, playboy e filantropo Tony Stark, o Homem de Ferro. Desde o seu surgimento, Tony Stark foi considerado filho biológico de Howard Stark, mas em 2016 foi revelado que ele foi adotado ainda bebê e passou a vida sem saber disso pela proteção do verdadeiro filho dos Stark, Arno Stark. Nos quadrinhos, isso ainda é oficial por mais confuso que pareça, mas eu expliquei tudo melhor no vídeo de origem do personagem, que vai ter o link aqui na descrição. E para finalizar, o maior e o primeiro super-herói dos quadrinhos também é filho adotivo, o Superman. Ainda bebê,
Kal-El perdeu seus pais biológicos e todo o seu planeta, caindo na Terra numa pequena nave que foi encontrada pelo casal Martha e Jonathan Kent. Alienígena, o Homem de Aço foi criado como um humano, com todos os valores dos Kent. E todo esse heroísmo desse ser extremamente poderoso vem dos seus pais adotivos. Martha e Jonathan moldaram o maior super-herói dos quadrinhos, com amor e bondade. E mesmo eles sendo seus pais adotivos, todo o planeta Terra adotou Clark Kent como o seu super-homem. Claro que existem vários outros filhos adotivos nos quadrinhos, como por exemplo o Hellboy, a Donna Troy e toda a Ordem Negra. Então deixa você aqui nos comentários qual é o seu personagem adotivo favorito. O meu é o Batman e as Tartarugas Ninjas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.